Olá, boa noite. Pois é, nós estamos aqui para mais um papo comigo. Aquele papo bom, aquele papo gostoso. E hoje vamos novamente conversar com o Luciano Rodrigues. Lembram que nós conversamos com o Luciano na sexta-feira passada? E foi muito agradável. Pena que a gente não pode demorar, né? Quando tá bom, tem que acabar. Pois é. Oi, Ingrid, um beijo grande. Oi, Carlinha. Pois é, vamos esperar o Luciano entrar para nós começarmos o nosso bate-papo, né? Vamos bater mais um papinho com o Luciano, que é muito gostoso conversar com ele. Aliás, eu gosto sempre desses papos comigo, né? Porque eu só chamo gente que eu gosto, não é? O dia que eu chamar alguém que eu não gosto, mas eu acho que isso não vai acontecer, aí não vai ser tão agradável. Mas a gente só chama quem a gente gosta, né? Ou quem a gente sabe que faz um bom trabalho também, não é? Então a gente procura unir os amigos com os bons profissionais. E aí só pode ficar bom, aí só pode dar certo, né? Cadê o Luciano? O Luciano tá demorando. Ó, a mãe do Luciano já entrou aí. Oi, Isis. Isis é a mãe do Luciano. Cadê o filhão, Isis? Luciano ainda não chegou. Mas vamos conversando enquanto ele não chega, né? Ontem parecia que o tempo já ia ficar um pouquinho mais quente, mas hoje, nossa, hoje fez muito frio. Oi, Luciano, olha o Luciano aí. Vamos chamar o Luciano que nós temos muito que conversar. Joania, vamos lá. E o Luciano... Daqui a pouco o Luciano está entrando aí. Já chamei, daqui a pouco ele está entrando aí. Tomara que a internet dele esteja bem, que a gente não tenha problema nenhum. Oi, Luciano, eu te chamei. Vamos lá. Luciano já vai entrar aí. Eu já chamei. Ai, 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 não pode, hoje não pode ter nada de confuso, né? Pois é, daqui a pouco ele está entrando aí para conversar com a gente. E aí, Luciano? Luciano... Não, Luciano, eu é que tenho que te convidar. Chamei de novo, vamos ver. Mas Instagram é assim mesmo. Pronto. Instagram é difícil. Ah, pronto. Instagram é assim mesmo. Chegamos. Todo mundo, a gente vê aí muita gente boa se enrolando também. Oi, Olha, boa noite. oi, tudo bom? Tudo bem? Então vamos logo conversar, né? Porque todo mundo que está aí já te conhece, já não é a primeira vez que você está aqui no espaço, quer dizer, aqui no espaço, na live do espaço, né? Porque no espaço você já veio muitas vezes. Então vamos lá, Luciano, continuando com aquela conversa, o que você acha das pessoas se tornarem amigas do psicólogo? Porque às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, ah, fulano não pode ser meu psicólogo porque é meu amigo. Ou então diz, ah, eu tive que parar a minha análise porque nós ficamos amigos. Eu, particularmente, me considero muito amiga da Ingrid, que é a minha terapeuta,
A Ingrid é muito minha amiga e nós nos damos muito bem. Isso varia de um psicólogo para o outro. Enfim, o que você pensa disso? De ser amigo dos seus pacientes? Eu lembro que na live passada, Norma, você, quando falou da Ingrid, né, que é a sua terapeuta, você falou com um É. carinho tão grande, né, um afeto tão grande. E eu acho isso Ah, o é. maior barato, né? Porque o que que acontece? E aí eu vou colocar outras informações também que têm a ver com isso que você tá Ah, perguntando. É, A primeira coisa, né, quando o paciente vai procurar né, um terapeuta, psicoterapia, análise ou uma ajuda, é o quê? Porque ele está passando por um momento difícil. Muitas vezes, para o paciente, não interessa muito a questão, por exemplo, da orientação teórica. E aí eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre a orientação teórica e isso que você trouxe, né, de ser amigo, de ser próximo, como é que isso funciona. Algumas orientações teóricas, elas, vamos dizer assim, possuem algumas técnicas, né, algumas regras. Mas existem também os mitos. Os mitos com relação ao trabalho de psicoterapia. Por exemplo, que a psicoterapia é um trabalho que é muito caro, né, que vai durar, às vezes, anos e anos e anos. Né? Isso tudo são mitos que, né, acompanham, que tem a ver com a história da psicologia, com a história da psicanálise, que é uma mas orientação teórica. acaba durando porque é tão bom que a gente não quer deixar mais. Pois é, e aí quando você fala isso, Norma, né, eu acho que tem um ponto principal, né, com relação à questão da relação terapeuta-paciente, que é a empatia, É. né? Independente da orientação teórica, porque muitas vezes, né, o paciente ele não sabe o que a gente estuda, né? Porque são várias orientações que nós temos. E aí a gente escolhe aquela que a gente se identifica mais. Só que o paciente não está, muitas vezes ele não interessa. Não, a Quando ele tem gente não algum sabe. conhecimento, né? Quando A ele tem gente, algum. enquanto paciente, a gente não sabe, não. Eu me lembro que eu relutei muito para procurar a Ingrid, ou seja, a Ingrid não. Eu lutei muito para procurar um terapeuta. Porque, Uhum, como eu sou terapeuta, só que terapeuta diferente, né? sim. Terapeuta holística, como eu trabalho com florais, com cristais e tal, eu achava que eu podia cuidar de mim. Então, tinha um Uhum, ego grande aí, né? Até o momento que eu vi que eu estava realmente mal, que eu não estava dando conta do meu problema na época, e eu resolvi ir. Mas a primeira vez que a Ingrid marcou comigo e que eu fui ao consultório dela, naquela época ainda era presencial, eu fui assim, ai, como vai ser? Sabe? Eu não fui totalmente aberta, mas quando a Ingrid me abriu a porta com um sorriso, foi uma empatia tão grande que eu esqueci que eu era terapeuta, eu esqueci que eu não ia contar não sei o quê, esqueci. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa se sentir acolhido, a gente precisa se sentir abraçado. Não tem necessidade do terapeuta abraçar fisicamente, mas a gente precisa se sentir abraçado, não é? Precisa se sentir à vontade. Porque o que que acontece? A, a psicoterapia, aquele encontro que acontece, né, entre os dois seres humanos, é um encontro único. Né? É um encontro único que está ali. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem um horário determinado, que a gente tem um dia determinado, que a gente está naquele espaço. O Jung, né, e voltando à história aí do Jung, que eu vou sempre falar do Jung, né, que é o teórico que eu estudo e que eu sigo. Ele diz que o setting terapêutico, né, vamos dizer assim, o consultório, ali é um lugar sagrado, onde acontecem as transformações. Né? Sim. Então, assim, quando o paciente e o terapeuta se encontram, dali daquele encontro vai existir sempre uma transformação. É como se fossem duas substâncias químicas que se encontram e dali vai surgir um produto.
né? E ele coloca mais, ele fala que aquele espaço é um espaço sagrado. Então, muitas vezes, né, isso do horário, do dia, por isso que muitas vezes a gente é rigoroso com relação à pontualidade, à assiduidade, né? Porque aquilo é um espaço todo preparado para receber quem a gente vai acolher. É isso que Sim. acontece. Mas aí, voltando à questão, né, da empatia. É, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, Norma, é a questão da empatia. Por quê? Porque você precisa se sentir à vontade para quem você vai ali colocar o que você tem de mais íntimo, que é o teu interior. Sim. Então, se você chega diante de uma pessoa com quem você não se sente à vontade, o que vai fluir dali? O que pode acontecer? Não vai. Não acontece, né? Não rola. E com relação a Não. isso que você falou, da questão da proximidade, eu escutei uma vez de uma colega assim, para ver o afeto, não necessariamente precisa acontecer a coisa da pessoalidade, né? Então, é uma Sim. relação regida por afeto. É uma relação regida por afeto. Inclusive, o Freud, né, como eu tinha falado na live passada, que ele e Jung foram parceiros durante um tempo, o Freud ele coloca textos, que nós chamamos de textos técnicos, que ele fala disso. Ele fala do amor de transferência e ele fala do o amor de transferência e fala um outro texto também técnico sobre o amor, né? Inclusive ele Sim. conta o amor de transferência. O que seria o fenômeno da transferência? Eu vou falar assim muito superficialmente. Transferência são os afetos que existem, né, que acontecem ali no encontro entre o terapeuta e o paciente. É a partir dali que vai existir um trabalho, né? Seria, vamos dizer assim, a confiança, o vínculo, né? Muito superficialmente falando, porque é um fenômeno muito mais complexo do que isso, o que acontece ali nesse encontro. Então seria isso, o vínculo, né? A confiança, né? O que você sente, por exemplo, né? Quando ela abre a porta e consegue te receber, ali você já se sente acolhida à vontade, né? Para É, você poder exercer e poder caminhar para quem realmente você é. isso. Você sabe que eu participo de um grupo de dança cigana, Sim. né? Não tinha muito tempo que eu estava fazendo terapia com ela, e aí nós fomos participar de um espetáculo no teatro. Você sabe que todo ano a gente participa de um espetáculo e tal. E aí eu fiquei convido, não convido, sabe? Porque a minha vontade era convidar, porque seria muito importante para mim vê-la lá na plateia. Mas eu fiquei pensando, será? O que ela vai achar disso? Mas convidei. E olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi, quando nós entramos no palco e eu vi a Ingrid sentada lá, sabe? Aquilo para mim foi de uma importância imensa, justamente por isso. Porque ela não era só aquela pessoa onde eu ia, falava, porque tem muito médico, por exemplo, não tô citando o nome de nenhum, claro, mas Uhum. tem médicos que mal olham para o paciente, Pois é. não é? Isso é horrível. E, é claro, vocês não são médicos, mas é como se fossem, vocês são médicos da nossa alma, né? Isso que você está falando, Norma, é interessante, porque muitas vezes, assim, é, nós conversamos com os pacientes e aí os pacientes falam assim para a gente: olha, eu fui num médico maravilhoso, aquele médico porque eu melhorei, porque eu tive resultado, porque a medicação atuou em mim, eu não tive efeito colateral. E aí, quando a gente vai perceber no discurso do paciente, o médico talvez não tenha aplicado nenhuma técnica diferente do que outros médicos aplicam. Ele simplesmente olhou para o paciente, É, né? Ao invés de ficar 5, 10 minutos, ele ficou 20 minutos, ficou meia hora, ele acolheu o paciente, né? Isso é muito isso. comum da gente escutar, principalmente quando a gente trabalha em ambulatório público, em serviço público, até mesmo no nosso consultório. Olha, eu adoro aquele médico.
Porque geralmente, né, tem a ver com a história da medicina, tem a ver também com a profissão, não existe esse contato mais íntimo. Né? O que Pois a é, gente, né, enquanto psicoterapeuta, a gente tenta proporcionar para o paciente. isso é importantíssimo para a gente, não é? Isso é importantíssimo. A gente precisa daquilo. E, claro, vocês têm conhecimento, não é só isso, é claro que não, né? Mas isso é muito importante. Eu acho que ver no seu paciente o seu amigo, logo depois também foi meu aniversário. E aí eu fiz um almoçozinho, eu gosto, né? Já tem 2 anos que não se pode fazer nada, mas eu gosto. E convidei a Ingrid. E ela veio. Foi outro dia que eu achei assim, sabe, você convidar porque te faz bem convidar, mas Uhum. ficar pensando, será? Né? E ela veio, eu achei aquilo assim, uma demonstração de carinho, de afeto, porque não é porque eu já tenho idade que eu não preciso ser acolhida, né? Eu Exatamente. também preciso, todos nós precisamos. E, inclusive, eu aprendi muito a respeitar assim, a minha criança interior. Né? Foi ela que me ensinou, porque eu achava que eu tinha que ser cada vez mais adulta, cada vez mais responsável e cada vez mais profissional. Não é assim, né? A gente é adulto, a gente é responsável, é profissional, mas não é assim. A gente também quer ter aquele carinho, aquele afeto, a gente quer ser acolhido também. Mas e nas suas redes sociais? Você tem pacientes que são seus amigos nas redes sociais? Como é isso? Ou você tem 2 páginas separadas, uma de profissional e uma só de amigos? Como é? Como é que acontece? Olha, Norma, eu particularmente eu não tenho uma página profissional e uma página pessoal. Eu tenho somente as minhas páginas pessoais. Mas isso que você falou, né, com relação à proximidade, o que que acontece? A gente analisa muito o que que acontece na história clínica de cada paciente. Né? Muitas vezes, assim, uma espécie de neutralidade, né, ou uma determinada postura, ela é necessária diante de um determinado caso clínico. Vou te dar um exemplo, até assim um pouco, né, engraçado, que eu ouvi de uma de uma colega. Ela falou assim: "Poxa, você sabe que eu tenho uma conhecida que ela nunca mais voltou para a terapeuta dela, porque ela encontrou a terapeuta no supermercado escolhendo chuchu. E eu achei aquilo. Ah, Quer dizer, a questão faz o que que acontece? A gente tem a questão do caso clínico, particularmente, né? Que a gente aí não tem ah, como mensurar nem avaliar que tipo de relação existia ali. E a gente tem também a questão, mais uma vez, dos mitos com relação à nossa profissão. ué, mas vocês comem, cozinham, fazem Pois tudo que é, nós fazemos. a gente sofre acidente, a gente fica doente, não é? A gente chora, a gente faz tudo que os outros seres humanos fazem. Mas vem a questão do mito. Por mais que não esteja explícito, né? Isso É. fica implícito no tal do nosso inconsciente. Mas você me lembrou uma coisa. Eu não sou psicóloga, nada disso, né? Mas uma vez, o espaço era no Rio ainda, eu morava no Rio ainda. Uma pessoa me ligou, eu atendi, ainda era telefone fixo, não era celular ainda. Eu atendi e a pessoa disse: Eu queria falar com Norma Estrela. Eu falei: É Norma Estrela. Não, mas eu quero falar com a Norma Estrela. Eu falei: Ué, mas sou eu, pode falar. Ué, mas você atende telefone? Ué, mas no meu cartão não tem o meu telefone, é porque eu atendo, não é? E aí essa moça conversou e tal, falou o que queria, não sei o quê, foi lá fazer uma terapia comigo, que ela queria,
E depois ela passou a frequentar o espaço, passou a fazer cursos, e ela dizia para mim: eu nunca pensei que você, sendo a coordenadora do espaço e dando aula na Estácio, que você atendesse telefone. Eu falei, olha. Aí eu falei para ela: olha, eu como, vou ao banheiro, faço tudo igual a você. E muitas vezes, Norma, o que acontece é o seguinte: um determinado constrangimento não surge nem da gente que é profissional, surge muitas vezes da pessoa. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar num shopping, né, ou estar mesmo na rua, ou no posto uma vez eu estava no posto de gasolina, abastecendo meu carro, e aí parou um paciente do meu lado. E aí eu olhei assim com o intuito de falar com ele, e ele não falou. Ele me viu, é óbvio, né, que ele me viu. Mas Ah, partiu o encabulamento da parte dele. ah, Né? Muitas vezes não acontece por parte do profissional. é mito, Até né? por... É ver você como mito. Sim, exatamente. E tem uma coisa também, Norma, que eu acho importante, que não foi dito na outra live, como acontece o trabalho da gente, né? É, nós, preferencialmente, que trabalhamos com a clínica, é necessário que a gente tenha também o nosso analista, o nosso psicoterapeuta, e é necessário que, além dos estudos que a gente tenha que fazer, com grupo de estudo, com pós-graduação, a gente tenha também uma supervisão. O que seria a supervisão? Supervisão é a gente poder acessar um outro profissional que a gente considere que tenha mais experiência e que supostamente saiba mais do que a gente, para poder nos auxiliar, porque a gente tem muita dificuldade também, principalmente no trabalho clínico. E o que seriam essas dificuldades? Dificuldades de condução, dúvidas, mesmo teóricas e práticas. Muitas vezes, assim, a gente poder entender os afetos que atravessam a gente quando a gente está atendendo um paciente. Sim. Eu tenho muita sorte assim com meus pacientes, né? Porque eu gosto de todos. Todos Que bom. incondicionalmente, né? Eu gosto de todos. Mas pode acontecer, como já aconteceu, de alguma coisa não acontecer naquele encontro. Né? E É, aí as dificuldades aparecem. Né? E aí a gente tem que saber avaliar da onde vem aquilo. Será que algum tropeço técnico meu? Será que a história que aquele paciente traz, o que tem a ver? Sempre tem a ver com a gente, porque os pacientes não chegam para a gente ao acaso. O Jung já dizia isso. Né? Eles sempre trazem algo para a gente poder caminhar junto durante um tempo, se for o caso, e poder crescer junto. Né? sim. Então, de suma importância o terapeuta ter alguém que o analise, ele ter a psicoterapia dele e ter a supervisão também. Por isso que muitas vezes o trabalho clínico ele não é um trabalho barato. Hoje Sim. não deixa de ser acessível, né? Porque Porque isso, também não é nada caríssimo. né, as pessoas têm o acesso É, e, né, mas precisa também de investimento. Né? Assim como qualquer área do conhecimento. sim. Como tudo. Mas a Mas gente tem. eu acho que essa questão do preço é um outro mito. As pessoas acham que é muito mais caro do que na realidade é. Sim. Porque muitas vezes eu atendo uma pessoa ou outra, e aí eu digo, porque você sabe, eu leio tarô, eu jogo baralho Uhum. cigano. Então, muitas vezes eu vejo a necessidade de recomendar uma terapia. E as pessoas dizem para mim: não, mas eu não posso, é muito caro. E não é. E eu digo E para muitas elas: vezes olha, nem tem não, não é. conhecimento, né? É falta de conhecimento. Acha que é uma coisa caríssima. E aí, muitas vezes, eu digo quanto é, não é quanto eu pago, não vou dizer aqui, mas eu digo, Uhum, e aí a uhum. pessoa fala: ah, mas eu pensei que fosse coisa de rico, eu pensei que fosse uma coisa muito cara. Então, eu acho que ainda é um mito o preço, não é? E isso tem a ver, Norma, que nós estamos falando aqui, com essa questão do preço, tem a ver também com o mito
de que, como todo psicólogo, fosse somente psicólogo clínico, esse que exerce o trabalho em consultório. Então, quando a Sim. gente pensa em psicólogo, a gente pensa logo naquela figura, né, do profissional Do ali divã. sentado que vai fazer o atendimento, que tem que ter um divã, né? É É, óbvio que todos esses símbolos eles têm importância, né? Eles não estão aí à toa e não à povoam toa. nossa mente ao acaso. Mas o trabalho é muito mais amplo. Por exemplo, no serviço público, a gente passou a ter várias atribuições, né? Várias atividades, né? Trabalhar na assistência social, além da saúde, né? Primeiramente se começou no serviço de saúde e depois foi expandindo para a educação, né? Para assistência social, e é um trabalho assim enorme. Tem muita coisa para ser feita. E a gente observa que cada vez mais se abre vagas para o cargo de psicólogo no serviço público, Coisa boa. sabe? O que É. antes ficava muito restrito, né, a uma questão de saúde, né? Hoje a gente tem psicólogos nos tribunais, né? São os técnicos ali que trabalham junto com o serviço social, que trabalham junto com outras áreas do conhecimento. E É, isso é muito você bacana. mesmo. Você mesmo disse na semana passada que você trabalhou no presídio, né? Sim, durante a minha graduação, eu digo que eu fiquei 2 anos preso, né? Porque eu só saí de lá porque meu tempo acabou. Né? Depois de 2 anos, eu não podia mais fazer estágio. Mas eu adorava, adorava. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Aliás, eu contei semana passada a impressão que eu tive quando eu cheguei a primeira vez no presídio. Não. Não, então, é o primeiro dia, né, foi a minha inauguração, eu comecei no presídio feminino, no Talavera Bruce, que fica no complexo de Bangu. É. E eu lembro, é uma cena assim que eu nunca, várias cenas, né, que eu nunca esqueço. E quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro, né, com aquilo que não vi nenhum tipo de violência, não vi, mas assim, Norma, né, a arquitetura, né, as celas, o ambiente, o cheiro, sabe? Aquilo tudo é algo assim inesquecível, Deve sabe? ser horrível É mesmo. inesquecível. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu desmoronei. Eu falei, caramba, não é humano, sabe? Não, Porque não não, era, não, não não é faz humano. parte do nosso mundo, né? Eu Sim. acho que é uma coisa que nós que não fomos lá, eu acho que a gente pensa que imagina, mas de repente nem imagina, né? Não. Porque eu só fui a presídios, mas presídios que eu fui visitar, quando eu fui passear, não era nada disso, não é mais presídio há muito tempo. E a gente sente uma energia forte, uma energia ruim, sem ter pessoas lá. Agora, vendo pessoas lá, deve ser muito, muito complicado, deve ser muito ruim, realmente, né? Sim, e ali não aparece, né, que é o último estágio, assim. Por que eu digo último estágio? Quando você trabalha ou conhece lugares que têm sofrimento também, porque todos esses lugares têm sofrimento, É, né? Todos têm muito sofrimento, mas ali não, ali o intuito é de punição mesmo, né? Então, assim, quando você, por exemplo, está num hospital e aí você lida com todo tipo de sofrimento, né? Tanto dos pacientes, quanto dos profissionais, quanto dos familiares, é. ali é como se, por exemplo, as pessoas que trabalhassem ali, elas quisessem doar algo, vamos dizer assim, a uma torcida para que o paciente fique bom. No presídio é diferente. Sim. Por quê? Porque a gente tem um intuito, a gente tem a ideia de punir o tempo todo. Porque, assim, as pessoas que estão lá, a maioria praticaram crimes, né? E elas estão ali por algum motivo. É por isso que eu falei na live passada, né, da importância da gente não se considerar juiz, porque é uma coisa muito difícil de se separar, né? E eu lembro que um dos trabalhos do psicólogo, né, que pelo menos que deveria ser
né, nesses locais é justamente isso. Né? Tanto que eu lembro, assim, né, vou contar um pouquinho assim, da experiência que eu tive lá. Eu tinha colegas, assim, que na época eu era estagiário, eu não era formado ainda, né? E aí tinha alguns profissionais, por exemplo, que eles tinham um limite de atuação deles, por exemplo. Tinham colegas que não acompanhavam é, crimes de ordem sexual, por exemplo. Né? Homicídio, tinha alguns colegas, olha, não, para mim, não dá para mim. Né? E isso há de ser, tem que ser respeitado. Né? Porque aí a gente tem que ver também a questão do nosso limite, né, com relação a isso. Porque deve ser horrível, né? Eu, Sim. eu tenho uma amiga, muito minha amiga, que ela é advogada, mas ela queria fazer direito criminal. E a primeira vez que ela, estudante ainda, né, foi a um presídio, quando ela chegou em casa, ela teve uma sensação, você me contando, eu lembrei disso. Ela disse que ficou 2 dias em casa com febre. E aí ela disse, não, criminal não é para mim. E ela é da vara civil, né, que faz Uhum. desquite, inventário, divórcio, essas coisas assim. Quer dizer, desquite eu acho que nem tem mais, né? Sei lá. Mas que faz essas coisas assim, né? Porque ela disse que a área criminal ela sentiu que não dava para ela. Deve ser muito complicado, deve ser muito difícil realmente, né? Sim. Porque a E, gente, quando pensa em estudar direito, né? Eu, quando era mais jovem, eu pensei. Toda a vida eu quis ser professora, mas eu pensava de depois fazer direito. Eu queria fazer tudo, na verdade. Eu queria fazer psicologia, eu queria fazer. Mas eu dizia assim: eu quero ser advogada porque eu quero salvar os outros. E não é assim, né? Na verdade, não é assim. Então, eu acho que quando você chega lá e você sente uma realidade diferente, deve ter essa reação que você teve, que essa minha amiga teve, deve ser muito difícil. sim. E, Porque o psicólogo também, eu acho que ele pensa, não, eu vou curar as pessoas mentalmente, né? Eu vou ajudar as pessoas. E aí, quando não consegue ajudar, fica complicado, né? Pois é. é um outro mito também que as pessoas têm e que muitas vezes nós temos também. Né? Nós, enquanto profissionais, muitas vezes a gente tem esse devaneio, principalmente quando a gente está em início de carreira, né? Que a gente fica muito empolgado, né? Em querer estudar, em É, querer, né? Atender todo mundo, a gente passa por isso também. E aí, com o passar do tempo, com a nossa trajetória, a gente vai percebendo que deixar o sujeito, né? Deixar o indivíduo seguir o próprio caminho, mesmo que aquele caminho não seja aquele que a gente deseja ou que a maioria deseja, é uma questão de respeito e uma questão ética. sim. Né? Porque o que, É que porque acontece? vocês orientam o nosso crescimento interior, não é isso? Mas vai depender muito da gente, vai depender muito do paciente, né? Sim, e a gente está disposto também a estar naquela jornada com o paciente. Isso. Né? Então a gente está ali para acompanhar. Porque o que, que acontece, Norma? Muitas vezes o nosso trabalho é confundido com o trabalho do pedagogo, do professor, com o trabalho do terapeuta ocupacional. É. Né? Então, assim, às vezes acontece essa confusão. E a recíproca também é verdadeira, né? Muita gente procura na professora uma psicóloga, que também não é. Chega um ponto que a gente também. Mas é a mesma coisa, a gente quer ser professora, né? Porque quer ensinar. E fica aborrecido quando o outro não aprende. Mas às vezes o outro não aprende, ué. Não Exatamente, exatamente. é E muitas complicado. vezes, e aí, Norma, a importância, por exemplo, que eu havia falado da supervisão para nós que somos profissionais. Né? A gente Isso. poder enxergar para além daquilo que está se apresentando para a gente. Tá? Uma É. visão de fora, né? Uma visão de alguém que a gente considera que supostamente saiba mais do que a gente, que tem uma trajetória
um pouco mais longa, né? Ou com um pouco mais de experiência que nós, para a gente poder avaliar isso. É, É aí que está o. porque nós, enquanto professores, também temos supervisão, né? Uhum. Uma escola que funciona bem tem supervisor educacional, tem orientador educacional, tem um bom psicólogo, tem um bom nutricionista e por aí vai. E aí, todo esse corpo, esse conjunto de pessoas, esse conjunto de profissionais é que vão ajudar o aluno a crescer, né? Só um não vai conseguir. Bom, mas não é de professora que nós estamos falando, não. Não deixa eu ficar falando, senão eu fico falando de professora aqui toda a vida. Escuta, Luciano, e quanto à religião? Porque na minha profissão, não como professora, mas como taróloga, como numeróloga, né? As pessoas muitas vezes confundem com religião. O psicólogo tem essa questão também, não? Como é? É até interessante essa tua pergunta, Norma, porque às vezes as pessoas me perguntam também sobre isso. Como é que fica a questão da religiosidade? Psicólogo tem religião, né? Não tem? E aí a pessoa pergunta, tem a ver, né? Como é que é isso? Norma, na minha prática, né? E até vou falar um pouquinho novamente do Jung, né? Porque tem muito a ver. Na minha prática, a questão da religiosidade tem importância sim, tem importância para o paciente. Tem importância para o paciente. Inclusive, para o paciente. para o paciente. Inclusive, o Jung, né, ele coloca a questão da religiosidade num patamar, num lugar que, como é que eu vou te explicar? É importante, né, para a saúde mental do sujeito. Tá? Ele leva em consideração isso, ele acolhe bem isso. Ele vê uma importância psíquica, né, caso o sujeito professe ou acredite em algo. Tá? Agora, com relação ao psicólogo, vou usar o meu exemplo. Eu tenho pacientes, estatisticamente, a maioria dos meus pacientes são católicos praticantes, né, estatisticamente. Mas eu tenho pacientes budistas, ateus, candomblecistas, eu tenho pacientes que não acreditam em nada, 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 nada. E para mim, particularmente, isso não é uma questão. Tá? Inclusive, é um assunto delicado, tá? Porque, assim, nós psicólogos fazemos parte de um conselho, né? O Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, assim, não existe psicologia cristã, não existe psicologia espírita, isso, o conselho não aceita esses tipos de denominação. Sim. É uma coisa muito pessoal, né? É pessoal. Isso não impede que o psicólogo tenha a sua religiosidade, tenha alguma filosofia. Não. Isso não. Sim. Nada impede nada. Né? No exercício da profissão, né, da clínica, né, estamos falando aqui de clínica, né, é que isso a gente tem que levar em consideração. Agora, voltando aí à história do Jung, né, existe até assim, umas brincadeiras que colocam, né? Porque os junguianos são místicos, os junguianos são cirandeiros, né? As psicólogas junguianas usam aqueles cabelos compridos, aquelas saias compridas. Justamente porque, como eu havia dito na live passada, né, o Jung ele amplia o conhecimento dele. Né? Ele sai da Europa, do Ocidente, e vai para a África, ele vai para a Ásia, ele vai para a Oceania, ele vai conhecer outras culturas e ampliar o conhecimento dele. Tá. Então, nesse sentido, é que, inclusive, o Jung, ele, por muito tempo, até hoje, né, tem ainda esse peso, né, de que é um místico, ou então as pessoas, quando sabem que nós somos junguianos, né, quando entram no consultório, vão achar que vão ver, assim, várias mandalas, ou então, assim, vários símbolos, um monte de tarô. né?
Mas é aquilo, né? O Jung, ele estudou os símbolos, nós estudamos os símbolos, sabemos da importância dos símbolos para o nosso equilíbrio, e a gente é rodeado de símbolo o tempo todo. Né? Então, Sim, é aí que está essa sutileza aí, né? Que muitas vezes as pessoas fazem uma confusão com relação a isso. sim. Nós temos aqui duas perguntas. Aliás, deixa eu falar para as pessoas que esse quadradinho aí que tem uma interrogação, vocês podem tocar aí para fazer perguntas. Eu aqui vejo que tem perguntas e faço para o Luciano. Deixa eu ver aqui. Olha, opa. Não, não. Ah, alguém aqui me perguntou se você alguma vez já. Deixa eu entender direito a pergunta. É isso mesmo. Se você alguma vez já perdeu o paciente por essa questão da religião. Eu acredito que um paciente que tivesse uma religião diferente e aí deixou de ser seu paciente porque não gostou da sua religião, eu creio que a pergunta tenha sido dessa forma. Olha, comigo nunca aconteceu isso não, Norma. Ah, Comigo nunca aconteceu. Porque o que que acontece? Se, vamos supor, um paciente, ele se abre ali e coloca a questão da religiosidade dele, né? E você já tem um conhecimento daquilo, problema nenhum em você é, trocar ideias com relação a isso. E aí, tá, Luciano, mas aí pode vir a pergunta. Tá, Luciano, mas se chegar né, um paciente com uma religião que você não tem nenhum conhecimento, a gente vai acolher e a gente vai mostrar curiosidade. A gente vai querer entender o que que ele, como ele se sente naquilo que ele acredita, né, o que ele espera, de que forma, né, aquela filosofia ou aquela crença que ele professa consegue acolher e abarcar os sentimentos dele, os problemas sim, dele, como ele enxerga a vida, tá? Então a diferença é essa, né? como E qualquer não outra coisa, né? Vocês também precisam exatamente, saber como é a família, como é o trabalho, como é tudo. exatamente. A gente vai conversando e vocês vão conhecendo, eu digo vocês, o psicólogo, né? Vocês vão conhecendo tudo que nos cerca, né? Sim, sim. Eu creio que seja assim. E como é que foi a sua semana, e o que você fez, e o que foi bom, o que não foi. Não é? Vocês precisam nos conhecer de uma forma quase que integral para poder nos ajudar. Então, Não se é a isso? religiosidade faz parte, né, da vida daquele sujeito, daquele indivíduo, é importante para ele, é preciso que a gente acolha sim, independente do que a gente acredite ou não acredite. E a gente Sim, precisa acolher, porque aquilo faz parte da vida dele, faz parte da vivência dele. Né? Muitas é a vezes, vamos verdade supor, dele, né? né? Exatamente, é a verdade dele. E a gente não está aqui para questionar nem para dizer o que é certo, o que é errado, né? Não, não, definitivamente não é isso. Tá. Então, o Deixa Jung, eu te ele fazer teve uma essa, outra pergunta. deixa eu só, assim, o Jung, Ah, Norma, ele tá. teve Vai. essa sacada, né? Que é assim fantástica, né? E aí ele amplia e aí a gente tem esse tesouro maravilhoso que ele deixou para a gente. É, isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Bom, eu não sei se eu. Acho que posso falar isso. Você foi meu aluno de tarô. Foi assim que nós nos conhecemos. E o tarô, agora é uma pergunta minha, tá? É uma Certo. curiosidade minha. O tarô, ele te ajudou, quer dizer, se ajudou, né? Ele te ajudou como pessoa, ou ele te ajudou profissionalmente, ou ele foi um enriquecimento por você ser junguiano, por causa dessa coisa, desse valor que você, como junguiano, dá aos símbolos. Como
Como é que o tarô entrou aí? Conta isso para mim. Norma, me auxilia nos dois aspectos, tanto Ah, pessoalmente quanto profissionalmente. Aí eles vão perguntar, mas aí então você utiliza esses símbolos então na clínica? Não, não, a gente não utiliza esses símbolos na clínica, assim como qualquer você não outro, vai né, ler tarô para oráculo. nenhum Não, paciente. não, 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 não. Mas o que que acontece? Os símbolos, ele dá o conhecimento, é, amplia o nosso inconsciente, né? E o É, tarô, o que que é? O tarô é um conjunto de símbolos que conta ali é, uma história, né? Assim é, como vários outros oráculos, assim como vários outros símbolos. Então, isso. nesse sentido, É um instrumento de autoconhecimento. exatamente, exatamente. E aí, quanto mais a gente conhece as imagens, independente de quais sejam, a gente está mais apto para entender o outro, né? Porque Sim, o que que acontece? Nós recebemos mundos particulares, mas esses mundos particulares, eles estão ligados a um mundo maior. Lembra que eu falei na semana passada do inconsciente coletivo, do inconsciente lembro, pessoal? lembro. É isso, né? Então, assim, a Norma tem um mundo particular dela, mas o mundo particular dela, que seria o inconsciente pessoal, ele está ligado a um mundo maior, né? Você vive numa Isso. cidade, num país, você vive num continente, você tem uma história, né? Que não começou com Até numa você. época, né? Exatamente, exatamente. Que aí tem a ver com a Porque cultura. Nós somos produtos disso. somos. Nós somos produtos disso. É interessante, é muito interessante tudo Pois isso. é. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Luciano? E Vamos mais lá, uma gente, coisa, enquanto Norma, dá tempo. Falta pouco. a gente fica limitado quando a gente se prende, por exemplo, somente à história pessoal, né? A gente fica Não limitado a isso. sei. Fala Somente a melhor história sobre pessoal. isso, não sei. Por exemplo, eu vou falar aqui de um tema que é bem importante para a clínica junguiana, particularmente, a questão da Ah, ancestralidade. A questão da ancestralidade. Por exemplo, eu, que sou negro, né, tenho a cor preta, né, eu tenho uma ancestralidade africana, sim, né, e é importante que eu conheça e tenha consciência do que me antecedeu. Eu sou produto daquilo que alguém já viveu. Tá? E eu não estou falando sim, aqui de religião, não estou falando aqui de outras vezes, não estou falando definitivamente isso. Tá? Eu estou falando sim, algo que a antropologia, a sociologia, a própria biologia está aí e nos fornece os materiais sim, necessários para que a gente possa entender isso. sim. Então, É, muitas das de toda uma emoções e do cultura, que. né? Exatamente. Então, muitas Nós das emoções. brasileiros, então, que não somos negros puros, não somos brancos puros, nós somos uma mistura de raças, uma mistura de cores, né? Tanto que Exatamente. você fala como é um japonês, você sabe exatamente como é um japonês, como é um brasileiro, né? Exatamente. É muito difícil. Tem brasileiro alto, magro, baixo, gordo, branco, preto, enfim, louro, de olho azul, de olho. Não é? Então, essa questão da ancestralidade aí, realmente deve ter muita coisa. E a gente tem uma sorte muito grande, Norma, assim, por viver no Brasil, porque a gente tem uma riqueza, né? Cultural e ancestral tão grande, né? E muitas vezes a gente fica limitado no aqui e agora, né? É, E aí, num trabalho de análise, a gente pode detectar isso também, né? Aquilo que ficou gravado lá no nosso inconsciente, que está anterior a gente, e muitas vezes a gente entende o que a gente está sofrendo hoje, por que a gente tem determinados sonhos. Lembra que na semana passada a gente falou um lembro, pouquinho sobre os lembro, sonhos? Né? Muitas vezes lembro. os sonhos trazem isso. O sonho é uma É, produção nossa, mas que pode ter uma ligação também
com esse desconhecido que nos antecede, né, que faz parte da nossa bagagem, né, da nossa herança, essa herança que a humanidade traz. Sim. Mas às vezes também nós temos sonhos assim premonitórios, né? E aí? Os sonhos premonitórios existem também, né? E uma das explicações, né, que podem ser várias explicações. Do ponto de vista da psicologia, analítica, ela tem uma ligação com esse inconsciente coletivo, né? Se tudo está interligado, né? Se a gente tem uma visão sistêmica, né? O que seria uma visão sistêmica? É aquela ideia de que a folha que cai lá do outro lado do oceano, ela pode ter uma influência sobre nós, né? Que tudo tem uma ligação, né? É, Sim. então a gente tem uma comunicação, mesmo que essa comunicação seja. Quer ver uma coisa aqui que eu vou falar, Norma? Não sei se você já passou por isso, né? Eu vou Ah, falar de um outro conceito, mas de uma forma bem simples. Sabe quando você está pensando numa pessoa, tá assim, pô, tô pensando em fulano, fulano vai lá e te liga. Fulano estava é, pensando em você. Né? Muitas vezes a gente é. passa por isso, mas é um acaso, uma É. coincidência. Isso era o que Jung chamava de sincronicidade. Ou você, às vezes você, isso acontece muito também comigo, isso acontece muito em relação à minha filha. Eu pego o celular para falar com ela na hora que ela está me mandando uma mensagem. É interessante isso, né? E E aí um muitas falava, eu te cortei, desculpa. Não, o Jung falava desse conceito da sincronicidade, né? Inclusive você Sim, falou, né, que com relação aos oráculos, né, o tarô, o baralho, né? É isso que acontece, né? Quando você está ali, com teu consulente, né, com teu cliente, existe ali uma comunicação, né? E é por isso que você consegue conversar com ele. Você consegue ali decifrar através dos símbolos, né, mensagens que precisam ser ditas, precisam vir para o consciente. É isso que acontece. e na maioria das vezes ele já sabe, ele precisa de uma confirmação. Porque Sim, quando a sim. gente lê, né, o oráculo, muitas vezes a pessoa diz, eu já tinha pensado nisso, né? Então, muitas vezes ele já sabe, mas precisa buscar uma confirmação para aquilo. Tem mais uma pergunta aqui, Luciano. Sim. Olha, durante a pandemia, a morte esteve muito presente na terapia. Foi a Ingrid que perguntou. E um que trabalhava com a dor e o luto, Sim, sim, eu não sei precisar agora, né? Assim, em que obra, em que momento, mas sim. é porque foi para vocês deve ter sido uma época bem complicada, né? A clínica, com a pandemia, ela teve um lugar de destaque. A clínica teve um lugar de destaque. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente precisou se recolher no nosso mundo, né, com quarentena, com restrições de circulação, né, as pessoas não tiveram mais tanto contato com o externo, que muitas vezes a gente é movido pelo externo. Nós fomos praticamente obrigados a quê? A ter que olhar para o nosso mundo, a ter que se recolher dentro da nossa casa e ter que conviver com os nossos fantasmas, com as nossas sombras, É, ter que conviver com isso. Mu- Muitas vezes, para as pessoas, isso chega à beira do insuportável. Por quê? Porque são informações, são mensagens, são símbolos que a gente desconhece em nós mesmos, né? Então, sim. quando eu digo que a clínica teve destaque, é por isso, né? Então, assim, olha só, eu estou num sofrimento iminente, então é necessário que eu divida esse sofrimento com alguém. Nesse sentido que eu digo que a clínica
teve um papel de destaque. Até porque, assim, a gente teve muito mais procura, né? E aí entra a questão da morte também, né? A morte nunca teve tão perto e tão presente como teve nesse momento. Ah, E a sim. morte, né? E a morte é um tema ainda obscuro para nós humanos. E uma morte de tantos, né? Exatamente. Então, assim, nós fomos obrigados, né? Algo que a pandemia é um fenômeno que acontece que a gente não tem gerência nenhuma, é algo que a gente é obrigado, né, a conviver, né, e a elaborar Sim, isso, né, e muitas pessoas precisaram e ainda precisam de ajuda para poder entender, né, o que que é sim. isso, né, o que Mas está então, acontecendo, o que que é isso. mas então, como a Ingrid perguntou, Jung tem um trabalho sobre a dor e o luto. Sim, sim, sim. Sim, né? Luciano, eu estou olhando aqui no relógio, são 8h25. Eu Temos cinco acho que nós minutinhos? temos, eu acho que nós temos 5 minutos, porque cai. Ainda na terça-feira, eu estava vendo uma live maravilhosa da Leda Nagli. Eu gosto muito de assistir as lives da Leda, com o Ney Mato Grosso. Estava maravilhoso. E ela falou, teve um momento que ele disse: quanto tempo nós estamos aqui? Aí ela falou: ah, o Instagram está deixando, vamos ficando. Nós não vamos cair, não. Aí eu ainda disse assim para o Dirceu: tá vendo? Leda e Ney não vão cair. Caíram. Mas caíram sim. Eles caíram sim. Ela conseguiu voltar depois, mas eles caíram sim. Então, eu acho que nós temos 5 minutos. E aí vamos fazer o seguinte: mais uma vez eu vou te agradecer, né? Você sabe o quanto eu gosto de estar com você. É muito enriquecedor. Eu acho que foi muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí. Nós estamos com 13 pessoas agora, mas estivemos com 16. Então, muito bom também. Eu quero agradecer. E vamos conversando. Se cair, caiu. Tá bom? Tá certo. Norma, Se também cair, queria te caiu. agradecer pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. Semana passada foi tão maravilhoso, né, que a gente precisou repetir hoje para Isso. poder, vamos dizer assim, não terminar, né, mas dar continuidade a algo que a gente vai continuar dando continuidade. Porque terminar, nós acho que não terminamos ainda. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser falada, né? Mas, pois é. Mas então vamos falando. Ah, não. Então me fala de novo, porque tem pessoas aí que não estavam na semana passada. Como é que essas pessoas encontram você? Tá? Podem entrar em contato comigo aqui pelo Instagram também, Rodrigues Luciano 1978, tá? Ou então pelo meu telefone, que é 21 97233 1547. 21 97233 1547. Tá E aí, qualquer ótimo. dúvida, pode entrar em contato que a gente conversa. É, e de repente vai que alguém tá procurando um junguiano. Achou, não é? Tá, Norma, e Pois mais é, uma vez, obrigado aí pelo convite. nada. Mas quer dizer então que você não vê, aquela minha primeira pergunta, você não vê problema nenhum em haver uma relação de amizade, de afinidade entre paciente e terapeuta. Não, não vejo. E aí, Norma, há de se considerar também, né, a peculiaridade de cada encontro, né, de cada caso clínico. Como eu falei, muitas vezes, vamos dizer assim, né, uma suposta neutralidade ou um afastamento, vamos dizer assim, ele é necessário para aquele caso clínico especificamente.
tá? É necessário para que haja um trabalho, entendeu? Sim, Porque o Jung ele falava também de uma outra coisa muito importante para a clínica, que é a questão da autenticidade, né? É uma relação, há de se ter uma relação de honestidade com quem você está escutando, com quem você está acolhendo. sim. Tem mais uma pergunta. A Rossana. Ah, a Rossana está aí, eu nem sabia, nem tinha visto. Consultas presenciais ou online, faz diferença? Olha, Norma, em alguns casos sim, tá? Em alguns casos pode fazer a diferença sim, mas não é um impedimento para que haja um encontro, tá? E que para que os vários fenômenos aconteçam. Por que que eu digo fenômeno? Né? Se sentir acolhido, se sentir escutado, se sentir satisfeito naquela demanda que o paciente traz. E aí, só voltando um pouquinho para a questão da autenticidade, o que que eu quero dizer com isso? Né? Aquela questão anterior que nós estávamos falando. Autenticidade é você estar o mais inteiro possível ali dentro daquela relação. Tá? Eu estando Sim, aqui inteiro com a norma e a norma podendo estar inteira para mim. Para que possa sim, acontecer ali o encontro e a transformação. Aquela transformação que eu havia dito antes. Né? Aquela sim, transformação química, vamos dizer assim. Quando duas substâncias se encontram, né, elas vão produzir algo novo. É isso. Então, quanto mais autêntico o terapeuta for, né, mais feliz aquele encontro vai ser. sim. Eu vou pegar uma carona na pergunta da Rossana. Sim. Bom, quem já era seu cliente presencialmente? Com a pandemia se tornou online. Uhum. Aí foi o meu caso. Mas aí já existia empatia, já existia um conhecimento, então foi fácil. Não precisou uma adaptação. Para mim não precisou, eu já estava há anos, então não precisou uma adaptação. Agora, um primeiro cliente, o primeiro paciente que te procure agora, que vá ser a primeira consulta online, é mais difícil ou não tem problema nenhum? Olha, eu particularmente não senti dificuldade não, Norma. Ah, Porque o que acontece? Num primeiro contato, muitas vezes quem prefere essa questão do online, do virtual ou do real, vamos dizer assim, é o paciente. Mas eu particularmente não vejo, não senti, tá? Não senti nenhuma dificuldade com relação a isso. você está atendendo online ainda, né? Tô atendendo online. Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas, né, está atendendo online. Por enquanto, eu me Mas sinto mais então, confortável atendendo dessa forma. ah, então não há não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma. Desde a primeira consulta pode ser online normalmente. Sim, sim. Tá certo. Então tá. Bom, eu acho que nós precisamos sair antes que nos saiam. Se alguém quer fazer alguma pergunta para o Luciano, faz logo, porque antes que a gente caia, né? Acredito que não. Então, antes que nos tirem, vamos sair, tá bom? Olha, um beijo grande para você, muito obrigada, e a gente se vê por aí com certeza, tá bom? Obrigado, Mal. Obrigado pela companhia. Ah, Luciano, olha Obrigado só, aí. eu quero te agradecer lá no grupo do Tarô, hein? Tá muito boa a sua participação. Eu estou Tá adorando, certo. de verdade. Também estou Tá adorando bom? participar lá. Muito obrigado, Norma. Olha, Tá um muito beijo bom. grande para todos aí. Tchau, tchau. Um beijão, gente.